Waka Waka, Bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada. BitDove no Twitter, Bitcoinheiros, claro. Hoje, um texto aí do Mika sobre a ilha Bitcoin. Fica comigo. Oh yeah! Esse aqui é um texto do Mika, escrito aqui no Yepuda Productions, acho que é o blog aí do Mika. Enfim, tá aí a fabulosa ilha Bitcoin. Vou tentar ler o artigo aqui na íntegra e comentar aí ao final, né? Tentar não me meter aí no meio, né? Ler ele inteiro e no final aí dar a minha opinião sobre o artigo. É isso aí, vamos lá. A fabulosa ilha Bitcoin. Olá, meu nome é Dolan e sou um orgulhoso morador da fabulosa, magnífica, misteriosa e recém-descoberta Ilha Bitcoin. Sou também proprietário de uma pequena área dessa linda ilha. Fui também um dos primeiros a me mudar para cá, em 2012, apenas 3 anos após a sua descoberta. Decidi escrever para responder algumas perguntas que muitos amigos me fazem. Onde fica a ilha Bitcoin? Qual é o seu tamanho? Quando ela foi descoberta? Por quem? Por que você comprou terra nessa ilha? Por que não outra ilha, se há tantas? Por que se mudou para aí? Vale a pena morar aí? Se eu morar na ilha, vou ganhar muito dinheiro? Vou perder? Qual é a relação com a ilha do Lost? Dizem que é uma ilha insegura, que há piratas que roubam terras. Outros ainda alertam que a ilha é uma farsa, que ela não existe de verdade, que é tudo virtual, tudo imaginação. E também já ouvi falar que ela vai explodir a qualquer momento e afundar no mar, desaparecendo completamente da noite para o dia. Ou que não é economicamente viável ou autossustentável, que as terras não têm valor algum, ou até que não têm utilidade real. O maior absurdo que eu já ouvi, eu juro, foi que a ilha seria um grande esquema para enriquecer o fundador e os primeiros moradores, e que ela só se sustentaria se mais e mais pessoas fossem morar nela indefinidamente, até que, de uma hora para outra, as pessoas notassem a grande farsa e vendessem as terras a qualquer preço, causando um caos geral e uma fuga em massa. Como sou um morador e eterno admirador dessa ilha, vou esclarecer alguns mistérios. Seja bem-vindo à Ilha Bitcoin. Como é essa ilha? A ilha ainda é pouco conhecida e pouco explorada. Foi descoberta por Satoshi Nakamoto no início de 2009, um navegante muito habilidoso, mas anônimo e misterioso. Não se sabe ao certo se ele é apenas um indivíduo ou se representa um grupo de visionários. Diz a lenda que ele foi um antipirata e seu objetivo de vida sempre foi descobrir uma ilha livre como a Ilha Ouro Shao, porém muito mais moderna e útil. Um ar de magia paira na ilha, mas ela possui algumas propriedades realmente incomuns e inéditas. Na verdade, ela é muito tecnológica. É tão tecnológica e moderna que isso facilmente se confunde com magia, né? Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta de magia. Eu falei da ilha de Lost anteriormente porque ela tem características misteriosas parecidas. A principal diferença é que a ilha de Lost é fictícia, virtual, enquanto a ilha Bitcoin é real, apesar de ser digital. Mas em comum, sabe-se muito pouco sobre quem descobriu a ilha, apesar de existir muitas especulações sobre isso. Assim como a Ilha Livre Ouro Shao, ela não tem um comando central, não tem presidente, rei ou governador, não é dominada por nenhuma gangue, máfia, organização criminosa ou Estado, não pertence a uma única pessoa ou entidade. É um conjunto de fragmentos de pequenas e grandes propriedades. Além disso, ela tem outras propriedades muito interessantes que vou explicar aí ao longo do texto. Onde fica a Ilha Bitcoin? A ilha não possui uma localização geográfica fixa ou central. Não existe um ponto único no mapa.
Ela faz parte da dimensão digital, que é difícil de abstrair e entender, mas é como se ela estivesse em diversos pontos espalhados no globo ao mesmo tempo. Para ser mais exato, atualmente, em maio de 2015, ela está localizada em aproximadamente 6.000 pontos espalhados ao longo do globo terrestre. E ela se move, ela sai de um lugar e entra em outro, o tempo todo e de forma muito rápida. Cada ponto desse contém toda a ilha. É difícil de entender, mas a ilha inteira está localizada em vários lugares ao mesmo tempo e se movendo. Essa é uma das tantas propriedades que fazem a ilha ser tão especial. Segue uma fotografia em formato de mapa de calor, heat map, mostrando onde ela se encontra neste exato momento. No caso, era o dia 22 de maio de 2015, às 3 horas e 37 da manhã. O Mika madrugando aí, escrevendo o artigo. E você vê, a rede Bitcoin estava espalhada, especialmente na América do Norte e Europa, bastante, Hoje em dia, já temos aí muitos mais pontos, no mundo inteiro, No mundo inteiro. Qual é o tamanho da ilha Bitcoin? Ela possui 21... Esses pontos, só voltando, esses pontos são nodes, são nós de Bitcoin, São pessoas aí que estão conectadas à rede Bitcoin, servindo aí toda a ledger, toda, o histórico de transações, toda a database, do Bitcoin, o banco de dados do Bitcoin espalhado aí, distribuído mundo afora, várias cópias aí totalmente descentralizadas. Qual é o tamanho da ilha Bitcoin? Ela possui 21 milhões de quilômetros quadrados, 4,11% da superfície terrestre, ou 21 trilhões de metros quadrados, são os bits, seria. Sendo que apenas 14 milhões de quilômetros quadrados foram explorados até o momento, aproximadamente 66%, Isso em 2015, hoje em dia a gente já está lá 90% da Terra já explorada em 2022, As áreas inexploradas são de difícil acesso e ninguém ainda conseguiu chegar até elas. Da área explorada, algumas partes são bem movimentadas, trocando de donos o tempo todo, e outras partes foram reservadas e permanecem intactas. É possível saber quem é o dono de cada área? Essa é outra característica interessante da ilha. Por não possuir um controle central, todo o registro de propriedade é feito em sua engrenagem descentralizada de forma anônima. Uma diferença notável para outras ilhas livres, como a ilha Ouro Chau, é que nas ilhas antigas esse registro da propriedade era feito de forma bruta, através da força física. Já a ilha Bitcoin possui escudos de plasma que protegem de forma sólida cada pedacinho de propriedade, não permitindo, por padrão, que pessoas não autorizadas consigam entrar. Sobre as áreas bem reservadas, que permanecem intactas, não é possível saber se os donos morreram, simplesmente perderam o acesso a ela, ou se eles as guardam para usá-las como casa de veraneio. O acesso do dono é feito com uma chave especial, chamada de chave privada. Essa chave privada nada mais é do que um código, e que pode ser qualquer coisa, pode ser um grande número, palavras ou frases. Isso é tudo que o dono precisa guardar com muito cuidado, e ele pode armazenar isso na cabeça, num pedaço de papel ou em forma digital criptografada. Sobre as áreas mais movimentadas, também não é possível identificar quem são os donos, mas é possível, de fora, observar que donos antigos estão se mudando e novos estão assumindo. Toda a área reservada possui um endereço público, uma espécie de código de identificação, algo parecido com isto. Aí tem o endereço de Bitcoin aqui, o código, o endereço público, o endereço de Bitcoin, a chave pública, que a gente chama. E o dono não é conhecido por padrão, a não ser que tenha uma placa com o seu nome na frente ou que ele tenha divulgado isso em algum momento. Nesse exemplo acima, esse código é de uma área que não me pertence e o dono não é conhecido publicamente. A tradição da ilha é que o dono de uma área seja desconhecido. De qualquer forma, outra característica muito importante é que mesmo que eu tivesse declarado que sou dono desse endereço aí acima,
nenhuma outra pessoa além de mim conseguiria provar de forma definitiva que eu ainda possuo acesso a esse endereço ou que sequer possuo acesso exclusivo. No máximo, podem levantar suspeitas sobre os verdadeiros donos, mas ainda assim é bem complicado. Somente o dono é que consegue, através de uma assinatura, provar que ele possui acesso, não necessariamente exclusivo, àquela área em um determinado momento. Como a chave ela é digital, ela é copiável, ela pode ser reproduzida, por isso não é necessariamente exclusivo. A chave pode estar em vários lugares também. Várias pessoas podem ter a mesma chave. Ok? Então é assim que ele consegue transferir a sua propriedade para outro possível interessado após uma negociação. Mas nada garante também que ele não tenha perdido o acesso logo em seguida. Imagine que a chave privada, aquele código secreto que dá acesso ao dono, esteja guardada num papel e que esse papel pegue fogo. Nesse caso, o dono não tem mais acesso ao local reservado e ninguém consegue provar o contrário. Essa característica permite uma proteção extra contra piratas ou governos centrais que tentam extorquir a vítima para roubar ou confiscar suas terras. Como novas áreas são descobertas ou exploradas? Como atualmente, em maio de 2015, ainda há cerca de 44% de área inexplorada, hoje em 2022 90%, 10% só de área inexplorada ainda, ou aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, a ilha atrai a atenção de cada vez mais exploradores, caçadores de recompensa, que fazem buscas incansáveis por novas terras, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Estima-se de forma bastante precisa que a ilha será totalmente explorada no ano de 2140, mas em 2030 já terá sido descoberto 99%, e em 2040, cerca de 99,8%. Esses exploradores enfrentam perigos e muita dificuldade para desbravar essas novas terras. Por isso, atualmente, somente profissionais muito capacitados e com muito investimento conseguem encontrar alguma coisa. Ao encontrá-las, alguns tomam posse e se mudam para lá. Outros loteiam a área e repassam os pedaços para outros donos, como um antigo ou novo morador da ilha, por exemplo. Em troca da terra recém-descoberta, esses exploradores pedem alguma outra terra em outra ilha de sua preferência, ou mesmo trocam por outros bens e serviços em geral. Alguns exploradores sequer estão de fato interessados em morar na ilha Bitcoin. Eles estão apenas interessados na recompensa, mas preferem a segurança e estabilidade de uma ilha mais antiga, como a Ilha Livre Ouro Chal, ou uma ilha comandada por uma organização criminosa, como a Ilha Real, gerida pela máfia Vilma e os corruptos, ou a Ilha Doleta, comandada pela máfia Okama e aliados. Ok. O que temos aqui? Quantidade de bitcoins. Com o tempo, você vê aqui a taxa de emissão de bitcoins, a inflação do bitcoin, ela começa muito grande e com o tempo ela vai se estabilizando até que ela é quase nula, a partir de 2030 mesmo. 2040 já é quase nula a inflação do Bitcoin, é bem baixa. Quem faz a segurança da ilha? Esses exploradores são muitas vezes chamados de mineradores, uma referência aos exploradores de minérios. Eles são muito importantes para a ilha porque também fazem a segurança dela. Por se moverem rapidamente pela ilha em busca de novas terras, eles acabam afastando os piratas e ladrões. Eles também levam combustível, grandes baterias, para a engrenagem descentralizada da ilha, garantindo que a tecnologia intrínseca continue funcionando lindamente. Mas e quando não existir mais terras a serem exploradas? Como será feita a segurança da ilha? Qual será o incentivo desses seguranças quando as terras se esgotarem? Apesar de não existir um governo central, existe uma taxa colaborativa opcional que a maioria dos moradores da ilha contribuem para manter a sua segurança intacta. Essa taxa é distribuída entre todos os exploradores. Toda vez que uma área de terra muda de dono, o dono anterior pode separar uma pequena e insignificante sub-área para distribuir a todos os exploradores.
como uma pequena, porém suficiente parte da ilha é bastante movimentada e troca de donos o tempo todo, as pequenas taxas opcionais somadas se tornam significantes e alimentam os exploradores que também fazem a segurança da ilha. Quando a ilha foi descoberta? Um mapa foi divulgado abertamente em novembro de 2008, com todas as instruções tecnológicas para sua construção. É isso mesmo, a ilha não existia na natureza até então. Para ser mais preciso, esse tipo de ilha, ilhas fabulosas com poderes especiais, simplesmente não existiam de nenhuma forma. Nenhuma delas, apesar do mapa já estar divulgado. Só em 2009 é que foi encontrada e construída a primeira ilha fabulosa, batizada então de a fabulosa Ilha Bitcoin. Foi Satoshi Nakamoto que descobriu como se chegar até ela e a construir sua engrenagem tecnológica, que se tem mostrado até então bastante eficiente, prática e com características incríveis que atraem muitos novos moradores o tempo todo. Antes de 2009, não existia nenhuma ilha fabulosa, apenas ilhas comuns e ultrapassadas, como a Ilha Livre Ouro Chau, ou ilhas dominadas por criminosos, como as Ilhas Real e a Ilha Doleta, já citadas anteriormente. E quanto vale hoje o metro quadrado da ilha? E a ilha toda? Não é possível determinar um valor exato, porque as terras são negociadas no Mercado Livre 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo todo, em diversas exchanges, que trocam áreas da ilha Bitcoin por áreas em outras ilhas, tudo de forma descentralizada. E apesar da ilha Bitcoin ser visivelmente superior a qualquer outra ilha, a verdade é que as outras ilhas ainda são muito mais valorizadas. Para você ter uma ideia, neste exato momento, 23 de maio de 2015, 1 km quadrado, o equivalente a 1 BTC, ou 1 milhão de metros quadrados, 1 milhão de bits da ilha Bitcoin, podem ser trocados por aproximadamente R$760, ou $240, ou seja, esse era o valor de um BTC em 23 de maio de 2015, R$760, ou 6 gramas de ouro. E para comparar o tamanho das ilhas, enquanto a ilha Bitcoin possui 21 milhões de quilômetros quadrados, a ilha real tem 3 milhões de quilômetros quadrados. Não, peraí, tem muito mais, 3 trilhões, bom, enfim, seriam 3 trilhões de reais. A Ilha Doleta, 60 milhões de quilômetros quadrados, 60 trilhões de dólares. E a Ilha Ouro Chau é 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ok. 1,5 milhões de quilos. Ok. Uma outra conta, Hoje, um metro quadrado da Ilha Bitcoin vale aproximadamente 7,6 centímetros quadrados. Ok, um metro quadrado, 7,6 da Ilha Real. Isso seria menos de 1 centavo de real. Para facilitar a comparação de forma bastante aproximada, hoje 1% da ilha Bitcoin pode ser trocado por apenas 0,00352% da ilha real, ou 0,0000057% da ilha Doleta, ou 0,0000486% da ilha Ouro Chau. Teoricamente, toda a ilha Bitcoin hoje vale aproximadamente 0,3% da ilha real, Ok, não vou, esses são valores irrelevantes, E eu disse teoricamente porque nem toda a terra da ilha Bitcoin está à venda e nem todos os donos estão dispostos a vender ela pelo preço atual de mercado. Portanto, é muito provável que se alguém tentar comprar a ilha toda, o preço de mercado dispare a um valor exorbitante comparado ao atual, e ninguém consiga de fato comprar todas as terras. Esse valor baixo da terra frente às outras ilhas acontece hoje principalmente por 2 motivos. 1. A ilha Bitcoin é extremamente nova, é mata virgem, sem infraestrutura nenhuma. Portanto, as pessoas em geral ainda não têm confiança, a confiança necessária para comprar terras ou se mudar de vez. Sem contar dos perigos inerentes de uma terra pouco explorada, como foi descoberta apenas em 2009, e além de tudo possui uma tecnologia jamais vista anteriormente, é normal que desconfiem. Como dito na introdução, ainda há muitos desinformados ou desonestos
espalham mentiras sobre a ilha, criando lendas, mitos, dizendo que sua magia tecnológica é na verdade uma grande maldição. 2. Suas terras ainda valem muito pouco. Esse segundo fato é um problema do tipo ovo-galinha. Pouca gente se arrisca a comprar terras porque seu valor de mercado ainda flutua consideravelmente. E o valor flutua assim porque poucas pessoas se arriscam a comprar e se manterem donas das terras por muito tempo. Menos pessoas ainda se arriscam a se mudar para a ilha, como eu fiz. Dessa forma, a ilha permanece ainda com pouca infraestrutura, ou seja, sua tecnologia avançada ainda a torna difícil para pessoas comuns, fazendo com que ela seja atraída apenas por geeks em geral. A sua população atual é composta basicamente por desbravadores, nerds, tecnólogos e idealistas corajosos que procuram uma terra livre e futurista. Quando começaram a se mudar para a ilha e quem mora nela atualmente? O primeiro morador da ilha, claro, foi Satoshi Nakamoto. Estima-se que ele seja dono de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, desbravados por ele mesmo logo que se mudou para cá, durante 2009 e 2010. As primeiras terras eram muito fáceis de serem exploradas. A dificuldade baixa atraiu outros curiosos já em 2010. Pessoas que se arriscaram a explorar a ilha também, sem saber se iam receber alguma coisa em troca, ou se a ilha ainda tinha mesmo algo de especial. Até meados de 2011, cerca de 28% das terras já haviam sido descobertas por verdadeiros corajosos, pioneiros e vanguardistas. Outras pessoas que chegaram nessa época conseguiram comprar grande quantidade de terra por preços realmente muito baixos. No início de 2011, apenas 1 metro quadrado da Ilha Doleta podiam comprar 3 quilômetros quadrados da Ilha Bitcoin. O mercado ainda subestimava, mais até do que hoje, o real potencial da ilha. Alguns donos originais, cansados de morar numa ilha pouco habitada, se desfizeram de milhares de quilômetros quadrados de terras por preços ridiculamente baratos. Alguns até doaram centenas de quilômetros quadrados, e num caso que acabou ficando famoso, há exatamente 5 anos atrás, 2010, no caso, um proprietário acabou trocando 10 mil quilômetros quadrados de terra por uma pizza no dia 22 de maio de 2010. Hoje, 10 mil quilômetros quadrados da Ilha Bitcoin podem ser trocados aí por muita pizza, Muita pizza. Aqui, 214 mil pizzas era em 2015, quando valia R$760. Hoje dá para trocar por muito mais pizza. O que essa ilha tem de bom? Por que é bom morar aí? Quais são as vantagens e desvantagens em relação a outras ilhas? É realmente muito bom morar na Ilha Bitcoin. Eu estou pessoalmente muito satisfeito, morando aqui desde 2012. Tenho também uma terrinha na Ilha Real, porque minha família toda e amigos moram lá, mas passo a maior parte do tempo aqui. Alguns amigos também têm algumas terras por aqui, mas poucos se aventuram em se mudar de vez. Além de ter uma beleza incomparável e diversas características interessantes e mágicas, a ilha não pode, por sua natureza intrínseca, ser controlada por organizações de moral duvidosa, como gangues estatais, piratas ou golpistas em geral. Liberdade e modernidade tecnológica são as duas principais motivações e razões para possuir terras aqui ou morar na ilha. Mesmo sem governo ou controle central, as proteções de plasma, a segurança dos exploradores e a energia das engrenagens descentralizadas garantem de forma bem robusta o direito de propriedade de um indivíduo ou autorizados a um determinado pedaço de terra. Para exemplificar bem a vantagem de morar numa ilha livre, em 2014 foram confiscados 1,8 milhões de quilômetros quadrados de terra na Ilha Real. Além disso, essas ilhas estatais conseguem criar papéis falsos, ou seja, imprimem vale-terra, que na verdade não tem a terra verdadeira correspondente, inundando o mercado de terras que não podem ser trocadas por terras reais. Esse processo é chamado de inflação e não ocorre na Ilha Bitcoin, porque as terras são de fato dos donos, garantidas aí pela tecnologia da ilha e não por papéis falsos.
É verdade que ilhas livres como o Ouro Chau, além também de serem fisicamente muito bonitas, também têm quase todas as vantagens de liberdade da ilha Bitcoin e são muito mais tradicionais, têm milhares de anos de confiança. Não é à toa que as terras da Ilha Ouro, por exemplo, valem cerca de 2.056 vezes mais que as terras da Ilha Bitcoin. Mas a Ilha Bitcoin tem duas vantagens principais. Uma vantagem do momento, porém válida. Ela ainda é muito subvalorizada, ou seja, muito barata e com um potencial enorme de valorização. 2. Ela é muito mais moderna e tem propriedades muito mais interessantes que a Ilha Ouro Chau, parecendo até uma ilha mágica, se comparada aí lado a lado. Mas então, a ilha está livre de piratas e golpistas? Infelizmente, apesar de ter uma estrutura de segurança bastante sólida, a ilha Bitcoin não está livre de ataques externos. Um golpista pode, por exemplo, convencer alguém a entregar sua chave privada para que ele faça suas terras multiplicarem. Ou ainda, simplesmente, pedem para que o dono entregue a chave para que este guarde-a de forma segura. Por incrível que pareça, por puro desconhecimento, muita gente acaba caindo nesses golpes, entregando suas chaves a terceiros e perdendo tudo. Ou ainda, alguns piratas que rodeiam a ilha conseguem descobrir os esconderijos dessas chaves quando elas são guardadas em forma digital sem a proteção adequada. Tendo acesso às chaves, os piratas conseguem tomar a posse legítima da terra e não há controle central para que o dono original reclame ou desfaça a transação. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas ainda têm medo de se aventurarem na ilha Bitcoin. Não é culpa da ilha em si, mas sim da dificuldade atual em se manipular a tecnologia de forma adequada. Porém, sua infraestrutura está melhorando dia a dia para minimizar esses tipos de golpes e enganos. Livres iniciativas estão trabalhando duro para criar mecanismos mais fáceis e seguros de armazenamento das chaves e proteção contra piratas, mantendo a beleza da descentralização. Muita gente está trabalhando para abstrair cada vez mais essa tecnologia e deixar tudo muito mais acessível. Ah, mas e as ilhas ao redor? Não podem se sentir ameaçadas e atacarem a ilha Bitcoin? Não podem ver a ilha Bitcoin como uma forte concorrente e temer que suas terras se desvalorizem com o tempo frente às terras da ilha Bitcoin, já que a melhor defesa é o ataque? Bem, há 3 tipos de ilhas ao redor. Outras ilhas fabulosas, as ilhas livres e as ilhas dominadas por gangues estatais. As ilhas fabulosas, ou às vezes chamadas de alt-ilhas ou cripto-ilhas, que surgiram apenas depois da ilha Bitcoin e copiam o mesmo modelo tecnológico, não têm poder monetário algum para um ataque efetivo. Algumas ilhas fabulosas foram criadas por verdadeiros golpistas que tomaram posse das terras originais sem dar a menor chance para que outros a explorassem, que a gente chama de pré-mineração. Outras ainda apenas copiam a ilha Bitcoin sem nenhuma inovação real. Algumas poucas acrescentaram alguma novidade tecnológica legítima, mas por serem ainda mais recentes que a já recente ilha Bitcoin, não conseguem atrair um número mínimo de moradores para manter uma segurança mínima. E se elas não têm poder monetário para atacar a ilha Bitcoin, como elas atacam? Alguns moradores dessas outras ilhas fabulosas, com a esperança que as suas terras se valorizem, atacam verbalmente, espalhando a maior quantidade possível de mentiras e boatos por todos os lados. A única arma possível deles é a mentira. Moradores de ilhas livres, porém não fabulosas, como a ilha Ouro Chau, geralmente enxergam a ilha Bitcoin como uma grande aliada. São poucos os moradores das ilhas assim que fazem ataques verbais. A ilha Ouro Chau teria poder monetário suficiente para atrapalhar bastante a ilha Bitcoin. Porém, nunca existiu um real interesse nisso. A maior ameaça à ilha Bitcoin são as ilhas riquíssimas, dominadas por gangues estatais, como a Ilha Real e a Ilha Doleta. O ataque verbal de escravos lobotomizados são frequentes. Seus líderes também enviam espiões o tempo todo para vigiar.
Apesar da ilha estar imune à invasão de fato e suas terras estarem bem protegidas, assim como a identidade dos seus donos, as ilhas criminosas ficam investigando e tentando associar os donos das terras aos moradores da ilha estatal, observando todas as transações públicas e seguindo as negociações com as terras na ilha estatal, que são fortemente regulamentadas e vigiadas. Quando conseguem ter alguma pista dos donos, tentam ligá-los a crimes sem vítimas, como violações às leis rígidas da gangue controladora, criando motivos injustos para confiscar suas terras ou até mesmo prender seus moradores. Dessa forma, moradores das ilhas estatais costumam também ficar com medo de se aventurarem na ilha Bitcoin e serem perseguidos. Perseguindo um a um, censurando, assustando e ameaçando é a forma mais eficiente que as ilhas estatais têm para atacar. As ilhas estatais também podem usar a sua força monetária para tentar afetar as engrenagens descentralizadas da ilha Bitcoin. Porém, até o momento, a ilha não incomodou bastante para esse tipo de ataque direto. Se um dia alguma ilha poderosa resolver atacar a ilha Bitcoin dessa forma, isso poderá gerar uma certa rebeldia dos moradores locais que possuem terra aqui, e as ilhas estatais não querem criar problemas com seus escravos já bem destrados. Por isso, os líderes das ilhas estatais costumam fingir ainda uma posição neutra ou cética publicamente. Qual é a população atual da ilha? Estima-se que atualmente a ilha tenha cerca de 1 milhão de moradores. Eu não sei se isso é de 2015 ou de agora, acho que é de 2015, enfim. Isso vem crescendo de forma consistente dia a dia. 21 km² por pessoa em média. É claro que alguns moradores possuem centenas, milhares ou até milhões de quilômetros quadrados, enquanto outros possuem apenas alguns metros quadrados. Cada um conseguiu as terras em momentos e de formas distintas, com investimentos diferentes. Uns compraram quando elas ainda eram muito baratas, ou exploraram elas quando ainda era fácil, bem lá no começo. Outros tiveram o azar de adquirirem a terra no fim de 2013, quando ocorreu um boom, uma verdadeira corrida às terras da ilha, e seu valor por quilômetro quadrado chegou a incríveis 3 mil metros quadrados da ilha real. Chegou a 3 mil reais o Bitcoin no fim de 2013, incríveis aqui segundo o Mika. Desde esse boom, as terras desvalorizaram aproximadamente 75% hoje, até hoje, né? Tava 700 reais no caso, né? Muita gente que se mudou para a ilha na empolgação do momento, sem saber muito bem do que se tratava, ou mesmo comprou grande quantidade de terra, acabou se desinteressando depois e vendendo as terras por um preço bem menor. Tudo por aqueles motivos que já expliquei anteriormente. Como é a sua vida na ilha? E o que pretende daqui para frente? A vida na ilha é ainda um pouco simples e solitária, mas pretendo morar aqui para o resto da minha vida. Com densidade de apenas 0,05 pessoas por quilômetro quadrado, dá a impressão que a ilha ainda é inabitada. Só tem mato para todo lado. A maioria dos meus amigos e familiares ainda moram na Ilha Real e ainda não conhecem aqui ou não veem muita vantagem, né? Ou não têm coragem suficiente para se mudarem para cá. Muita coisa ainda não se acha aqui. E aí eu sou obrigado a comprar terras na Ilha Real ou na Ilha Doleta para então trocar por bens e serviços. Apesar de ter um valor real de mercado, muita gente sequer sabe que as terras da Ilha Bitcoin têm algum valor e por isso não aceitam terras daqui em troca de nada. E apesar de ver minhas terras se desvalorizarem tanto de 2013 para cá, para 2015, eu nunca sequer pensei em desistir dessa fabulosa ilha ou doar minhas terras. Porque assim como muitos outros entusiastas e desbravadores, estamos aqui por ideal de liberdade e pelo brilho nos olhos dessa magia tecnológica, não só pelo valor de mercado da terra. Essas mesmas pessoas que saíram correndo da ilha e deixaram tudo para trás um dia, voltarão, eu tenho certeza. Quando nós, moradores, construirmos dia a dia mais infraestrutura, mais facilidades e mais vias de acesso à ilha, tenho certeza que os olhos de quem deixou a ilha voltarão a brilhar como nunca.
quando as pessoas também começarem a sofrer mais com a tirania dos líderes criminosos das ilhas estatais e começarem a reagir a essa violência diária sofrida, impostos, extorsão, coerção, tenho certeza que correrão para cá. E os moradores das velhas ilhas livres, como a Ilha Ouro Chau, também migrarão para cá, pouco a pouco, quando conseguirem ver as belezas e vantagens tecnológicas daqui. Se pretender um dia se mudar para cá, pode ter certeza que será muito bem recebido. Seja bem-vindo! É isso aí, texto do Mika aí de 2015, ele compartilhou aí recentemente, novamente, no Twitter. Eu achei legal, né, ler esse texto, eu nunca tinha lido, é um texto bacana, essa comparação aí do Bitcoin, né, como se fosse uma ilha, né, uma propriedade digital, né, propriedade virtual. Interessante que é algo, né, enfim, né, o Bitcoin é uma propriedade, né, digital, né, realmente, né, escassez digital. Né? Então, se você fizer essa comparação, né, como se fosse uma ilha que tem uma quantidade de quilômetros quadrados, né, e que cada satoshinho lá é um pedaço, né, dessa terra, cada satoshi é um pedacinho dessa terra, não sei se é 1 metro quadrado, enfim, né, é um pedaço dessa terra, é 1 centímetro quadrado, né, enfim. Então você fazer esse paralelo é interessante, achei legal como ele abordou, né. Eu acho que realmente é bem bacana essa ideia aqui, né, do Bitcoin como uma ilha, aí eu achei legal para compartilhar. Uma coisa que eu acho, né, é que ainda temos muito, né, espaço para crescer, né, ele estava em 2015 falando sobre o preço de 2013 em relação à Ilha Real, mas a Ilha Real tá, né, a Ilha Real, Ilha Dólar, a ilha moedas fiduciárias, as ilhas fiduciárias, né, as ilhas dos gangsters estão exagerando aí na impressão, exagerando muito na impressão, né, desenfreada, na inflação das terras, né, das promessas de terras naquelas ilhas. E a Ilha Bitcoin segue lá, estável, imutável, segue no seu, né, com o seu controle descentralizado aí funcionando, né, e mais, né, ou seja, 2015 passaram 7 anos, né, a rede está mais forte do que nunca, né, tem o ambiente para você guardar suas chaves privadas, né, a quantidade de soluções aí de software e hardware para você guardar suas chaves privadas cresceu muito. A gente tem a Lightning já também, temos, né, por cima da ilha Bitcoin, temos agora os satélites, sei lá, os drones da ilha Bitcoin, né, que vão rapidinho para todas as outras ilhas, vão para todos os outros lá, ou seja, comunicam dentro da própria ilha Bitcoin, né, a Lightning seria como o trem-bala, sei lá, dentro, a gente já tem um trem-bala até dentro da ilha Bitcoin, que seria como a Lightning, ou seja, a rede está crescendo, né, a rede está crescendo, a ilha está crescendo, né, a ilha está se desenvolvendo e a gente tem cada vez mais novas ferramentas aí. Isso a gente vê também, né, além da comparação, né, do Bitcoin com as outras ilhas, que nessa comparação, né, o valor dela tem que subir em relação ao valor, né, da terra das outras ilhas, né, as outras ilhas estão infladas, enquanto o Bitcoin segue estável, cada vez com uma inflação menor, né, cada vez menor. Já 90% de toda a ilha foi desbravada, né, a gente tem só 10% da ilha a ser desbravada e que vai ser desbravada a grande maioria até 2035, 2048, acho que 2048 já não tem quase, depois de 2048 já não tem quase recompensa, não tem quase mais nada a ser desbravado, né? Aí é tudo só agora, toda a economia vai funcionar, né, com o que já foi desbravado, basicamente, né? Muito pouco será de nova inflação, novas terras, né, nessa ilha sendo encontradas, né? Já ela vai ter sido quase toda desbravada, né? E aí a gente vai, né, e por cima, né, vamos ter agora a gente tem trem-bala, a gente vai ter, sei lá, né, fura-fila, né? É o fura-fila, a gente tem o trem-bala, fura-fila, trem-bala e a Lightning por cima do Bitcoin, enfim, vamos ter várias outras coisas por cima, né, vamos chegar, né, tomara que a gente não faça uma torre de Babel, né, a torre da Babilônia lá, né, não cheguemos, mas é quase, a real é que é quase como uma torre de Babel aí, né, todos os idiomas, né,
usando o idioma só que uma Torre de Babel mais inteligente usando o idioma da matemática, né? Que é um idioma universal para se comunicar entre as partes aí dentro dessa ilha Bitcoin. Alright? É isso aí, Bitcoinheiros. É isso que eu pensei aqui, isso que veio na minha cabeça agora. Espero que tenham curtido aí. O texto do Mika bem legal. Vale a pena aí ler. Link aí tá na descrição. É isso aí. Dê aquela curtida. Comentem o que vocês acharam. Coloquem aí mais paralelos assim, entre Bitcoin e uma ilha que você conseguir pensar aqui nos comentários pra gente complementar ainda mais, né, esse texto. É isso aí, Bitcoinheiros. Até a próxima. Tchau.